Que prova você tem disso? Porque quando você afirma alguma coisa sobre alguém e prejudica essa pessoa, porque esse é meu trabalho, a minha imagem, a minha reputação, é a minha credibilidade, e você tá falando o contrário, e por conta da sua opinião e informações mentirosas, eu tô recebendo ataques. Quando você fala alguma coisa sobre alguém, você tem que provar. Gente, tá um calor nessa Europa. Saudade de um país que tem ar-condicionado pra todo lado, porque aqui é difícil, não tem ar-condicionado. E malemar tem ventilador, então eu comprei esse portátil aqui, né, como na época das cavernas. Brincadeiras à parte, e aí, Brasil? E agora, Portugal, né? Temos alguns portugueses acompanhando o canal. Eu já tinha alguns seguidores de Portugal, pra ser bem sincera, pessoas muito queridas, inclusive. Mais de um tempo pra cá, depois da minha experiência com a TAP Portugal, né, brotou. Abriu um bueiro aí e eles brotaram. Então, eu sei que vocês estão assistindo esse vídeo, eu vou dar oi pra vocês também, só pela educação. Vamos lá, gente, tô aqui com o meu iPad e eu estou com uma, ó os prints que eu tirei nesse último mês. É print, viu, gente? É print. E por que eu tenho todos esses prints? Eu explico pra você que chegou aqui do nada, não tá entendendo o que tá acontecendo. Vou falar um contexto aí primeiro e depois a gente segue nesse vídeo. Meu nome é Camila Faria e eu tenho esse canal com a minha irmã Bruna. Aqui a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios. Já vão entender porque eu tô falando nesse tom de deboche. Enfim, aqui a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios e deixa dicas para as pessoas que têm interesse em fazer ou a mesma viagem, fazer um intercâmbio ou ter o mesmo estilo de vida, né? A gente trabalha remoto e viaja. Então, esse é o tipo de conteúdo que você vai encontrar aqui. Tudo que eu falo é com base em experiência. Desde o primeiro vídeo do canal ever, eu e minha irmã, a gente sempre deixou claro que as nossas experiências não são verdades absolutas. O que a gente tá tentando falar é que a opinião de uma pessoa não é absoluta. Então, realmente, às vezes, ela pode ter tido uma experiência ruim, mas com você vai ser diferente. E é justamente por isso que eu aconselho vocês, inclusive, leiam o nosso site, porque é legal você ter informações sobre isso. Mas não tomem tudo que a gente fala como verdade absoluta. Até porque a gente nem quer que seja verdade nem absoluta. Nem quer, exato. A gente tá tentando dar uma recomendação, uma dica, sabe? Não noia nisso, não. Ela falou que é assim e assim não é, gente. Cada um tem uma experiência, cada um tem uma visão, cada um passou por histórias diferentes pra chegar numa conclusão. A gente compartilha o que a gente passa. Todo vídeo eu falo, não generalize, não dá pra falar que é todo mundo. Existem algumas situações que sim se repetem e pode ser uma coisa cultural, mas a gente sempre, em qualquer lugar do mundo, vai encontrar pessoas diferentes. A minha experiência num lugar não exatamente vai ser a sua. Talvez eu tenha uma experiência boa e a sua seja ruim, ou vice-versa. E isso depende bastante também do tipo de gente que a gente encontra no caminho. Então isso aí é praxe. Quem acompanha o canal já sabe. Mas eu resolvi deixar claro dessa vez também, porque tem gente que não tem ideia de que planeta vive e fica comentando asneira, né? E são essas asneiras, inclusive, que a gente vai reagir hoje. Mas vamos lá, o que aconteceu? Hoje eu estou na França, tô morando aqui, vim pra ficar um ano, pra aprender francês. Meu francês já tá muito melhor, tá avançando muito e eu tô muito feliz com isso. Só que pra eu chegar aqui, eu tava no Brasil e comprei um voo que eu mostrei pra vocês enquanto eu estava pesquisando meu voo. Eu comprei um voo de Campinas pra Lisboa, viajei com a Azul, que tava fazendo um trecho em parceria com a TAP Portugal. Mas a TAP não teve nada a ver nesse primeiro momento, porque eu viajei com a Azul. Beleza, deu tudo certo nesse voo, foi tudo tranquilo. Mostrei pra vocês nos vlogs que tem aqui de Portugal e tal. Fiquei uma semana em Portugal, que eu ainda não conhecia, e aí eu tive uma experiência boa. Beleza. Tava chegando quinta, sexta-feira, eu queria viajar no domingo, então comecei a pesquisar de novo as passagens aéreas. E vamos pra esse primeiro ponto. Eu pesquiso passagens em sites que mostram diferentes companhias aéreas, né? Foi isso que eu fiz nesse dia, pesquisei uma passagem, tava lá de madrugada procurando e vendo os preços e tal. Comprei a passagem, recebi no meu e-mail que a compra tinha sido efetuada, a tela falou que minha compra tinha sido efetuada. Depois apareceu também uma mensagem falando pra eu levar meu cartão físico no aeroporto, e eu fiz. Chegou lá, não existia reserva. E eu contei toda essa minha experiência aqui no canal. Foi uma experiência horrível, uma das piores que eu já tive. Nunca fui tão maltratada por uma companhia aérea. E olha que essas empresas já não têm uma boa fama, mas a TAP Portugal com toda certeza é a pior que eu já viajei. Bom, dei esse meu relato e falei pras pessoas. De novo, minha experiência, eu passei por isso. Tomem cuidado, eu não aconselho que ninguém compre com eles, porque o caos foi geral. Ok. Vim pra França, postei o vídeo, muitas pessoas agradeceram o relato, né, como de costume, as pessoas que têm 2 miolo, elas conseguem entender que aquilo lá é um alerta, mas se você quiser comprar com eles, o problema é seu, né, eu só tô falando da minha vida. Só que o que aconteceu? Eu deixei bem claro no vídeo que
eu via o tratamento de pessoas de um país e tratamento com brasileiros. Eu já tinha ouvido muito sobre essa questão de xenofobia em Portugal com brasileiros e também com pessoas de alguns países da África. Durante a minha primeira semana lá, eu realmente tive um medinho, assim, de chegar, meu sotaque e tal, mas nada aconteceu. E eu explico pra vocês por que nada aconteceu, gente. Vocês acham que é um milagre, que não tem xenofobia em Portugal porque eu tive uma semana boa lá? Não é isso. Com turista, no geral, nos lugares, as pessoas são mais receptivas, porque turista é sinônimo do quê? O turista tá lá, né, jogando dinheiro. Então, querendo ou não, quem trabalha com turismo já tá, acostumado, 2, sabe que aquela pessoa vai pagar as coisas, né? Então tem que tratar bem. Quando você mora no país, o jogo muda, entendeu? Então eu, como turista, uma semana em Lisboa, eu fui realmente bem tratada. No aeroporto, não, daí já foi uma outra história. Mas teve muita gente que falou: Ué, foi bem tratada, que você mesmo falou que foi bem tratada e vem reclamar de xenofobia no aeroporto? Como que uma coisa anula a outra, gênio? Não anula, né? Enfim, muitos portugueses falaram: Camila, realmente é uma vergonha, é isso e tal. Me mandaram mensagem de apoio e me falaram que a TAP sobrevive com o dinheiro do governo, que é um saco sem fundo, que nunca melhora e que é milhões de euros aí que jogam lá e continua a mesma merda. Essa foi uma parcela grande das pessoas e tudo certo. Mas, gente, é lógico, esse vídeo cai na mão de gente que não tem ideia de nada, não entende o que você tá falando, fica ofendido com umas coisas e daí o preconceito tá dentro da pessoa e ela acha que nada vai acontecer com ela porque ela tá atrás de uma tela e ela pode escrever o que ela bem entender, e deixaram comentários bizarros no meu canal, bizarros. Eu fiz a parte 1 desse vídeo logo em seguida, respondendo os portugueses que se sentiram ofendidos com a minha experiência, o meu relato sobre a TAP Portugal. Eu falei que eu ia fazer a parte 2, também queria deixar bem claro isso aí, porque, gente, nossa, esse povo vive num mundinho, ô bueiro, é um bueiro mesmo. Eu gravei o vídeo e aí deu problema no áudio, inclusive hoje eu tô com outro microfone. Vocês vão ver no outro vídeo que eu tô com o microfone de lapela. O microfone deu problema, eu tinha gravado um videozão só, de 1 hora e pouco. A partir dos 27 minutos, o vídeo travou. Eu continuei falando sem som. Eu não ia fazer parte 2, eu já tinha gravado o vídeo completo, mas travou o áudio. Então eu falei, bom, vou editar até a parte que funcionou e eu faço a parte 2 continuando os comentários, né? Começaram a falar que eu ia monetizar desse conteúdo aí. Ah, pronto, achou a galinha dos ovos de ouro. Ela agora só vai ficar falando mal de Portugal pra ganhar dinheiro, pra ganhar view. Não, filho, assim... Eu tô na internet desde 2018, vamos dizer por aí. Eu não preciso de galinha dos ovos de ouro, não preciso. Eu tenho os meus views já, nosso canal cresceu de uma maneira orgânica, não foi arrumando treta na internet, foi fazendo conteúdo de qualidade, foi dando dicas pras pessoas. Tem muita gente que acompanha a gente tem um público sólido, fiel, não tem milhões de seguidores, não tenho mesmo mais, o meu canal é de nicho, é um assunto específico, não é humor, não é, sei lá, qualquer coisa. Então, pra um canal de nicho que tem tanto de engajamento que tem, o público que tem há tanto tempo, meu canal, pra mim, ao meu ver, o meu trabalho já é bem sucedido. Então, não, eu não tô vivendo de fazer parte 1, 2, 3 pra ganhar dinheiro em cima... Não viaja. Vamos botar no seu lugarzinho aí, tá? Mas enfim, agora eu vou fazer a parte 2. E no final das contas foi muito bom ter acontecido isso, porque da parte 1, meu pai do céu, aí a boiada foi, ó. Ficou nervosa, começou a surgir uns comentários, aí foi de xenofobia, gente, pra comentários machistas, misóginos, assim, péssimos, só ladeira abaixo. E eu não tava entendendo o porquê, mas eu vou explicar pra vocês o porquê nesse vídeo. Desculpa que eu levei aí quase um mês pra fazer esse vídeo, mas esse realmente não é o foco do meu canal. Eu queria mesmo colocar os vlogs de Biarritz, eu queria já chegar no tempo presente, porque isso tudo já faz mais de um mês, quase 2 meses aí, então... eu fui focar em outras coisas, mas promessa é dívida e eu tô aqui pra pagar essa dívida com vocês, que teria a parte 2 e eu ia continuar vendo esse show de horrores passando isso pra vocês. Eu tava respondendo a Lia, vocês lembram? A Lia que mora em Portugal há mais de 20 anos e nunca passou por um episódio de xenofobia porque os pais dela deram educação. Ela disse que o primeiro passo quando se compra online é conferir imediatamente o extrato do cartão com tempo de resolver as coisas. Então, pra começar, como eu disse pra vocês, viajando há mais de 12 anos, 13 anos, eu sempre comprei minhas passagens aéreas online, sempre, nunca deu problema. E a partir do momento que o site da companhia aérea, que seria de confiança, falou que tá efetuado, dificilmente ele vai voltar atrás. Já aconteceu sim, várias vezes, da transação não ser completa e aparecer na tela: negado, tivemos um problema de contato com o seu banco, ou então a sua reserva será analisada, esse tipo de coisa já. E aí já recebi e-mails também falando: olha, não funcionou a transação, então sua passagem não foi reservada. Esse tipo de coisa
coisa acontece e o sistema da companhia aérea tem que funcionar, entendeu? É uma companhia aérea gigante. Não adianta vocês ficarem falando, porque você não foi ver o cartão, não sei o que, não. Eu acho que isso é um detalhe que vocês pularam, ignoraram, quiseram não escutar, né? Eu comprei a passagem 24 horas antes, às vezes demora 48 horas pra aparecer no cartão. Então eu ver ou não era garantia nenhuma, porque o sistema do banco demora, era um final de semana ainda. Talvez só fosse aparecer pra mim na segunda-feira, mas isso não significa de forma nenhuma que a passagem não seria comprada por conta disso. Demora pra aparecer, mas quando a compra é efetuada, é efetuada. E quando chega no seu e-mail falando que a reserva tá certa, está certa. Com o tempo de resolver as coisas. Eu não tinha tempo, amada. E não tem problema nenhum você comprar uma passagem de última hora. Teve um homem que falou, quer dizer então que comprou a passagem de última hora e aí queria atendimento privilegiado? O que tem eu comprar passagem de última hora? Se eu quiser chegar no aeroporto agora, eu comprar uma passagem e eu passar meu cartão e eu embarcar, não tem problema nenhum. Vocês são malucos? Deve ser, né? Então, pra mim, é uma maneira de querer, de novo, distorcer, justificar um negócio que, assim... Qual é o problema de eu comprar de última hora? Nenhum. Zero. O banco pode sim demorar 1-2 dias pra mostrar lá no cartão. O que devia estar funcionando era o site da empresa. E eu já comprei em site de empresa vagabunda, gente. Empresa que não é nem conhecida. E funcionou. Então, assim, foi um problema no sistema da TAP? Foi. A culpa é minha? Não. Imediatamente confiro pelo app do banco ou cartão, sempre consegui resolver com rapidez. E se você faz esse problema seu? Que bom que você tem essa segurança aí. Mas quem tem que garantir essa compra é o site da companhia aérea. Se deu problema com o banco, eles que me informem por e-mail que a compra não foi efetuada. E não mandar um e-mail falando que a compra foi efetuada, que tá tudo certo. Quando alguém fala que sofreu preconceito aqui, penso logo que é mal educado, arrogante ou barraqueiro. Então, gente, eu vou falar uma coisinha pra vocês. A Lia, ela faz parte de uma parcela grande que existe de brasileiros que moram fora. E eles acham que a partir do momento que eles vão pra fora, eles não são mais brasileiros, que eles são melhores que os brasileiros e que, na verdade, eles são europeus. É a coisa mais patética que existe, entendeu? Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre essa síndrome complexo de vira-lata, que é o brasileiro que odeia o Brasil mais que tudo. Ele acha que o Brasil é o pior lugar do mundo, quando eu posso falar pra vocês com propriedade que não é. O Brasil é incrível, tem vários problemas sim, mas ele não é o pior país do mundo. Inclusive, todos os países têm seus prós e contras. E a Lia, ela tem uns amigos aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu escolhi comentário de 3 brasileiros só, porque realmente não tinham muitos, tá? A maioria tá falando que mora em Portugal e sofre xenofobia sim, mas sempre tem um perdidinho que acha que ele não sofre porque ele é superior, e aí vocês vão ver o padrão aqui no argumento deles. O Bruno. Bom, sou brasileiro, moro em Lisboa há 5 anos e já viajei diversas vezes com a TAP, inclusive mês passado, adoro a companhia e nunca tive problemas. O Bruno, ele deve ser um sortudo do caralho, né? Porque a quantidade de reclamação de gente que, inclusive, eu coloquei no primeiro vídeo de todos relatando o meu problema, é inacreditável. Até agora, todo dia alguém me manda uma pessoa que tá com problema com a TAP. É amiga, vizinha, primo, parente, famoso, todo mundo tá tendo problema com a TAP, menos o Bruno. Já fiz compra pelo Skyscanner e também pelo próprio site da TAP. Sempre ocorreu perfeitamente pagamento, cartão e embarque no e-mail. Essa situação que passou contigo e com outras pessoas foi uma má sorte. Realmente, Bruno, você é um sortudo, hein? Abençoado. Pois essas semanas de julho teve diversas greves, não só com a TAP, mas com outras companhias, que gerou um caos no aeroporto de Lisboa. Como eu disse, né? Tô viajando o verão inteiro aqui. Peguei voo com Ryanair, peguei voo com tudo, gente. Não tive problema nenhum. Uma vez atrasou meu voo, e eles avisaram e a gente ficou esperando lá, de boinha, quietinha. Não fiz barraco, não briguei, tô acostumada com essas coisas, eu vivo em aeroporto, entendeu? Mas tá. Os funcionários realmente foram péssimos, sim, mas perder a linha, pegar a senha de prioridade e fazer barraco brasileiro não era a solução. Só fez eles ficarem com mais descaso da situação. Primeira coisa, ainda no dia anterior, era ter verificado se tinha debitado do cartão. Como eu já disse, meu cartão de crédito eu comprei 24 horas antes. Se eu fosse ver o cartão e não tivesse lá, eu ia achar a coisa mais normal do mundo. Em último caso, era ter comprado outra passagem mesmo que mais caro. Ah, tá. Eu tenho que pagar mais caro pelo erro da companhia aérea. Eu só sei que está tudo correto quando recebo o cartão de embarque por e-mail. Acho que deveria dar mais atenção a estes detalhes. Então, gente, pra vocês verem o comentário do Bruno aqui. É isso, entendeu? Moro há mais de 5 anos, a TAP é linda, maravilhosa, não tem defeito nenhum. Você que deu uma sorte. E o famoso barraco brasileiro. É o brasileiro que ele se acha mais educado que os outros, entendeu? Ele se acha mais requintado, mais refinado, porque ele tá morando na Europa. Bruno, eu também já morei na Europa. Também já morei nos Estados Unidos. Eu também já morei em um monte de país aí. Nem por isso eu acho que eu sou melhor que outros brasileiros. Nem por isso eu acho que eu sou mais educada. Calma que a gente já vai chegar nos portugueses. Tem mais um aqui pra vocês verem. O Marcelo Ferreira. A TAP é uma das melhores companhias. Brasileiro. Já viajei mais de 10 vezes com a TAP, tudo muito normal. Acho que brasileiros são muito mimizentos pra começar. Tá acostumado a sair das regras. Tá vendo o papinho, gente? É o próprio brasileiro sendo xenofóbico com ele mesmo. É incrível. Consegui entender isso aqui. Tenho 20 anos de Europa. O Marcelo é amiguinho da Lia. Todas as viagens correu bem,
seguir o protocolo e mais nada. Fui eu que não segui o protocolo, entendeu? O Bruno, o Marcelo e a Lia, eles sofrem de um negocinho, gente, que chama complexo de vira-lata. Eles acham que eles não sofrem xenofobia em Portugal, às vezes nem percebem, vivem no mundo das maravilhas, acham que o Brasil é o pior lugar do mundo, que o brasileiro é mal educado, é barraqueiro, não segue regra. Quando vocês estão falando isso do brasileiro, tentando se distanciar, tentando se afastar e falando, eu não sou mais assim, aí é que vocês se enganam, meus amigos, porque quando vocês falam mal de brasileiro, o português, o francês, o inglês, qualquer pessoa que é de outro país, ele sabe que você é brasileiro também. Então você acha que você tá pintando, que você é o diferentão. Ai, não, eu saí... Não. Você tá falando de você mesmo. Tá falando de você. Então você tem que cair na real. Pra mim, vocês não passam de um bando de Alice, que às vezes vai pra fora, trabalha igual um cachorro condenado, não tem um dia off, não tem vida social, não é aceito por ninguém. Não tô falando que vocês são assim, mas tem um monte de gente que é assim. E aí, porque mora fora, consegue conquistar umas coisas que talvez no Brasil, de fato, não conseguiria. Que bom pra você que você consegue as coisas, mas esse negócio de ficar fantasiando que o país é perfeito e que sua vida é perfeita e que no Brasil tudo é uma merda, eu odeio que o povo faz isso, gente. Eles pegam a melhor coisa do país, que às vezes eles nem vivem, e eles comparam com a pior coisa do Brasil, que às vezes eles também não vivem. Esses dias eu vi uma menina falando disso da Austrália. Não, porque na Austrália, assim, você pode trabalhar na sua área, é muito fácil. E eu fiquei olhando e falei, ela não trabalha na área dela. E aí ela foi falar do Brasil. Porque no Brasil tá tudo um absurdo, as pessoas estão passando fome, não sei o que. Eu tenho absoluta certeza que se ela estivesse no Brasil, ela não estaria passando fome. Então é isso, ela falou que lá na Austrália todo mundo consegue trabalho na própria área, sendo que ela não vivia isso. E aí no Brasil o povo tá passando fome, sendo que ela também não vivia isso. Essa comparação, essa discrepância que as pessoas fazem é totalmente sem senso. Ganha em euro, fica convertendo pra ver quanto que ia tá ganhando se fosse no Brasil. Você não mora no Brasil, irmão, você mora na Europa, não mora? Então você vai gastar em euro. É essa comparação que você tem que fazer. Ai, porque eu aqui como faxineira eu tô ganhando mais que um médico lá no Brasil. As pessoas querem falar que com subemprego ou ilegal ou qualquer coisa, elas têm uma vida melhor do que uma pessoa rica no Brasil. Essas comparações, elas são muito relativas, tá? A qualidade de vida é muito diferente de uma pessoa pra outra. Então, se você consegue conquistar mais coisas aqui que são mais importantes pra você, seja por segurança ou bens materiais também lá nos Estados Unidos e tal, que bom pra você. Mas pra quem tá no Brasil e fica se comparando com essas pessoas, esses brasileiros que vão pra fora, como ali, o Bruno, o outro fulano aqui, saibam que eles compartilham as coisas boas, talvez os 10%, os highlights, os destaques da vida deles. Ninguém vem aqui na internet, como eu e a Bruna, contar os baixos, entendeu? As desgraças, os problemas. Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Quando você fala que o brasileiro é barraqueiro, que o brasileiro quebra regras, que o brasileiro isso e aquilo, vocês estão falando de vocês. E aí, nesse caso, a gente tem dois nomes, a síndrome do vira-lata e ser xenofóbico com o próprio povo, né? Então, é ridículo. Bom, gente, esses eram os 3 brasileiros que eu queria comentar. Agora a gente vai pros comentários dos portugueses. Agostinho Cândido. Se a TAP é um lixo e não vale nada, por que viagens com a TAP? Ganhe juizinho e cala-te, estás a falar demais. Um pai e uma mãe faz muita falta, mas juizinho faz bem. Mas queres vir pra Europa? Bem, até parece que não sabes o país que tens. Na última frase ali, o xenofóbico, né? Quer vir pra Europa, vai reclamar? Olha o seu país. Bom, tem nada pra falar pra Agostinho. O problema de muitos brasileiros, Adriano, é de pensar que todos os portugueses lhes têm de beijar os pés. E depois vem que ninguém lhes liga uma e não querem saber das pessoazinhas que alguns são e vão dizer que é xenofobia. Acordem pra vida. Que se for no outro país da Europa, ainda será pior. então, Adriano, eu vim pra Europa e eu não queria que ninguém beijasse meu pé. Eu não achei que português nenhum ia beijar meu pé, muito pelo contrário. Pelos relatos que eu escuto, eu já tava achando que eu ia sofrer xenofobia no momento que eu pisasse pra fora, que não foi o que aconteceu como turista, como eu já falei. Aí uma coisa muito importante que ele falou aqui é, se for no outro país da Europa, ainda será pior. O que acontece, gente? O português, ele é negacionista com a xenofobia que existe no país deles, tá? Isso aí é um fato e eu percebi muito pelos comentários. Eles se protegem, eles ficam putos, o brasileiro tem medo de falar, inclusive, porque sabe que vai ser atacado. Pra esse tipo de gente, eu tô falando, não os portugueses de Portugal, gente, pelo amor de Deus, eu estou falando para o Adriano, pros fulano aqui que só falam merda. Eu não tenho medo de falar. O país de vocês é xenofóbico sim, assim como o Brasil, mas isso eu não nego, nunca falei que o Brasil não é racista, que não é xenofóbico, não. Essa é a questão. Quando você vai pra outro país na Europa, o português, gente, ele sofre muita xenofobia. Tem muito país que não considera o português branco, não considera o Portugal um país super desenvolvido. Muita gente fala que Portugal é o quintal da Europa, eu já ouvi isso aqui. Então eles sofrem muita xenofobia de franceses, de espanhóis, eu acho também, ingleses. Ou seja, o português sabe o que é xenofobia, porque quando ele vai pra fora ele sofre. Mas aí no país dele, ele acha que ele não é xenofóbico com o brasileiro. Então pra esses portugueses aqui, eu acho que vocês deviam sair de Portugal e dar uma voltinha pela Europa pra ver se vocês aprendem a ter empatia com as pessoas, pra entender o que é sofrer na pele, o que vocês andam fazendo aqui na internet e na vida real mesmo. Lamento que
passou, mas você não tinha bilhete nenhum, pois não estava pago. Não ter a oportunidade de comprá-lo foi de fato lamentável. Tem isso também, né, gente? Eu poderia muito bem ter comprado meu bilhete lá na hora. Mas a mulher falou pra mim que a tarifa era um absurdo de caro. E quando eu pedi a mesma tarifa porque o erro foi do sistema deles, ela disse que era impossível. Outro erro, erro atrás de erro, atrás de erro, atrás de erro. Como é que vocês justificam isso? Podia ter dado tudo certo se ela me falasse, olha, você perdeu o voo porque eu sou uma incompetente, mas dá pra você comprar outro agora pela mesma tarifa. Estaria tudo certo. Estaria tudo certo. Eu acho que eu nem ia fazer vídeo nenhum. Mas não, fui eu lá pegar um ônibus de 20 horas pra chegar, 16 horas pra chegar na França. Mas enfim. Da gravação que você passou, só ouvi uma grossa e foi você. A portuguesa foi bem educada. Mas ficou com um bom material daquele que dá visualizações. Pode ser que até compense o transtorno. Não compensa. De tudo que contou, o que me deixou mais incomodado foi a história do taxista. Pelo visto, há um predador a assediar mulheres num serviço público e você nem se deu ao trabalho de denunciar essa situação. Provavelmente porque ele não era português. Muitos portugueses, eles pegaram a minha história inteira e eles descredibilizaram tudo que eu falei. Tudo eu inventei, tudo é mentira, tudo eu criei por view, por dinheiro, por tudo. Eu sou uma golpista pra eles, tá? Mas o taxista brasileiro que me assediou, eles acreditaram. Essa parte eles acreditaram e falaram que ele foi o pior da história. Gente, por que será que eles acham que essa foi a pior parte da história? Será que é porque é um brasileiro? Então, essa parte do assédio eles falaram, talvez isso aí até tenha acontecido mesmo. Tipo, ela mentiu a história toda, mas a parte do brasileiro, taxista ali que assediou ela é verdade. E olha o que esse aqui não botou nome, só chama SN, sem noção. Ele falou no final, de tudo que aconteceu, você tá toda errada, mas você não denunciou o taxista. Você tá errada de ter deixado esse predador à solta. Ai, é tão bonitinho ver, gente. É tão bonitinho ver esse povo que não olha além do próprio umbigo. Tem casos e casos e casos de mulheres que são violentadas diariamente. Mulheres que são e falam que elas não têm provas, que elas estão inventando, que elas querem acabar com a vida do cara. O que eu faria na situação que eu relatei pra vocês lá? Gente, o que eu faria? Eu ia chamar a polícia e falar, então, esse taxista falou que ele quer ganhar um beijo, porque ele ficou me esperando. Então, esse taxista ficou tentando dar em cima de mim aqui dentro do carro e eu não gostei. O que vocês acham que a polícia ia fazer, gente? Se fosse policial homem ainda, como eram os do aeroporto? No mínimo, eles iam falar, Ai, para de mimimi. Ai, o que tem? Ele falou que você é bonita. que denúncia que eu ia fazer, meu filho? Acorda pra sua vida. Acorda, olha pro mundo. Meu Deus do céu. Eu estava com medo dentro do carro. Eu nem sabia se ele tava me levando mais para o aeroporto. Na hora que eu cheguei na frente do aeroporto, que ele começou a falar o número dele, eu fiquei, tipo, desnorteada, que eu queria sair de perto. Vocês, homens, não sabem o que a gente passa, vocês não têm ideia. E vocês querem ficar falando. Ai, não, é incrível. Por que não denunciou? É um tal de botar a culpa na vítima, gente, que eu fico louca, velho. Eu fico maluca. Eu não posso falar que eu fico louca, eles vão falar, ela é louca mesmo. Bom, então ele quis dizer aqui que eu não denunciei, provavelmente porque não era português, era um brasileiro. Então eu, mulher assediada, eu protejo assediadores brasileiros, tá, gente? Esse é um mundo distorcido que a pessoa vive aqui. Meu anjo, sorte que ele era brasileiro, porque daí o que aconteceu? Vocês acreditaram nessa parte. Essa parte do assédio vocês acreditaram. Se eu falasse que eu fui assediado por um português no táxi, aí vocês iam falar que eu tava tentando destruir a vida do homem, não sei o que, não. Então, é isso, não tem pra onde vencer sendo mulher. Vamos lá. Brasileira mal educada e ainda pensa que as leis nos diversos países são todos iguais. Pena que não foi presa. Aí, gente, aqui. Ele editou. Eu tenho aprendido tudo, é maravilhoso. Brasileira mal educada tentou passar na frente dos outros de forma ilícita. Ó o crime. Segundo ele, eu furei fila, né? Ele não entendeu ainda que eu era a primeira da fila e que eu fui prejudicada pela TAP e por outros passageiros. E meu voo, gente, é isso que também pra mim é tão claro, mas eu preciso desenhar. Tô até com uma caneta aqui pra desenhar pra vocês. O meu voo, gente, ele ainda estava lá na pista. Eu podia pegar meu voo ainda. Teve um outro cara que eu nem achei o print dele, nem sei onde tá, não sei se tá aqui. Ele falou, Ué, o passageiro 2, 3, 4, 5, 6 não fizeram esse barraco que ela fez por causa da fila. O passageiro 2, 3, 4, 5, 22 ou 30, eles não tinham voo. Vários voos estavam chegando e a TAP tinha cancelado de todos. O meu caso não era esse. Eu era a primeira da fila, eu cheguei lá de madrugada, fiquei esperando 2 horas numa fila inexistente, que eles mentiram pra mim que era pra eu ir pra lá. E, vamos lá, mais uma vez, o meu voo ia sair. Eu ainda estava tentando pegar o meu voo, então é óbvio que eu era mais desesperada lá. Todo mundo que tava atrás de mim, eles não tinham ideia se eles iam embarcar, se eles não iam, que voo que eles estavam, eles não tinham ideia onde estava a mala deles, eles não tinham nada. Eu tinha absoluta certeza que eu tinha comprado a passagem no dia anterior, tinha um e-mail pra comprovar isso e meu voo ainda tava lá. Então, mais uma vez, é óbvio que eu era a pessoa mais desesperada da fila. É óbvio que eu tentei explicar a minha situação pra mulher. Então eu ainda tava fazendo de tudo pra eu não perder esse voo, porque daí eu ia ter prejuízo depois. E
a outra pitada é que a pessoa 2, 3, 4, 14, 20, elas daí de repente eram a 1, a 2, a 3, a 4 e eu era a 22, a 23, a 24. Então eles se beneficiaram ainda. É óbvio que eles iam ficar quietinhos, né? Saiu todo mundo correndo, eles pegaram um lugar melhor na fila. Então assim, você que não estava no meu lugar, muito fácil ficar criticando e falando asneira. Mas enfim, de forma ilícita. E ainda pensa que leis nos diversos países são todos iguais. Ele deu uma editadinha aqui. Agora vai a melhor parte pro português que fala que não existe xenofobia aqui, ó. O Adriano, gente. Sim, somos xenófobos. Ninguém sabia, Adriano. Não gostamos de pessoas que tentam passar na frente dos outros. Pena que não foi presa. Imagina também a polícia chegando, gente. A polícia chegando. A senhora está presa. Foi quase isso que aconteceu, né? A senhora está presa. Por quê? Passou na frente dos outros. Gente, se tem uma coisa, ó, agora cá entre nós aqui. Tem uma coisa que muito europeu não conhece, é fila. Eles vão assim pelos lados, ó. Vão entrando pelos lados, um passando por cima do outro. Eu e minha irmã, a gente fica assim, ó. Então, assim, eu ainda fui lá na maquininha tentar explicar a minha situação, né? Falei, deixa eu pegar esse de prioridade, que não era de idoso, não era de distante, não era de nada. Falei, vou explicar que eu tava em primeiro na fila, né? Por um erro deles, agora eu tô em último. Mas eu não saio empurrando ninguém igual o povo faz que não. Enfim. Xenofobia no atendimento da TAP no Brasil, o atendimento é feito por brasileiros. Esse aqui é mais perdido que tudo. Ele achou que eu tava no Brasil, na TAP do Brasil, que o atendimento é feito por brasileiros. Não, cala a boca, que você é... Eu não vou nem terminar de ler aqui, né? Sons demais. Pedir pra levar o cartão de crédito físico na porta do embarque, nunca vi Cia Aérea fazendo isso. Foda-se, José, foda-se que você nunca viu. Aconteceu comigo, eu não gostei, ô Jesus. Sobre os portugueses ser grossos a falar, não é bem assim. Somos diretos e pra quem não está habituado pode confundir. Mas afinal, quem te desrespeitou mais acabou por ser o taxista. Tá lá, jogando de novo no taxista. O preço ser mais caro é normal, a noite da tarifa é diferente, enquanto esperou esteve sempre a contar. O Ricardo explicando o básico aqui. Então, como eu já falei, eu morei em outros países. Eu tô mais do que acostumada com esse jeitinho europeu de falar, tá? Então eu acho bem engraçado, inclusive, porque eu respondendo no mesmo tom, eu sou a latina barraqueira que tá causando, que tá falando merda, descontrolada, não sei o quê. Vocês falarem dessa maneira com outras pessoas, Ai, é meu jeitinho de ser. sabe o que eu tenho pra falar pra você? Quando você desrespeita as pessoas, não é esse o jeitinho de ser. Então, pro povo que falou que eu sou barraqueira, que eu sou isso, que eu sou aquilo, é sempre assim, gente. Quando um europeu, ele é grosso, ele dá patada, ele é escroto, ele é xenofóbico, tanto eles mesmos se protegem, quanto brasileiros latinos falam. Ai, que europeu assertivo, é o jeitinho dele de falar. Ai, olha como ele... Agora, quando é alguém fudido, que eles acham que é de país de terceiro mundo, que tá indo atrás dos direitos, não tá abaixando a cabeça, não deita pra europeu nenhum, aí é uma grossinha, uma mimadinha, uma escrotinha. É bom, né? É bom quando as pessoas falam do mesmo jeito. Eu sou assim, gente. Falou comigo de boa, eu tô falando de boa. Tamo dialogando, a gente tá dialogando. Começou a aumentar o tom de voz, eu aumento mais, porque eu também tenho garganta. Eu não faço a plena, não. Calada eu não venço. Então, se eu me exaltei, pode ter certeza que não foi do nada, que não foi à toa. O desrespeito começou desde a hora que eu pisei no aeroporto. E eu duvido que essas pessoas fariam melhor. Eu duvido. O Vitor é uma anta aqui, gente. Ninguém fala nada no Brasil porque não é nada pra falar. A TAP tá com um problema assim como muitas outras companhias devido à pandemia que derrubou o transporte aéreo. Mas se acha que tudo é xenofobia, acho bem que esqueça Portugal. Estamos fartos de brasileiros. Estamos fartos de brasileiros. Xenofobia, anta. Vocês levam tudo pra xenofobia, são culturas e formas de agir diferentes. A polícia portuguesa é mais seca do que a brasileira, mas em compensação você não apanha nem lhe dá um sumiço. O Rui Nunes comentou isso, gente. Ai, eu comentei assim, uma matéria bizarra que eu vi. Morte em salinha do aeroporto em Lisboa levanta debate sobre tratamento a imigrantes em Portugal. Morte em salinha do aeroporto. A TAP é uma porcaria de uma empresa, mas você é pior. A menina mimada teve um problema na faturação de um voo e depois só quis coisas. Quero ir nesse voo, quero ser atendida, quero a tarifa não sei o que. Ridícula. E atrás dos seus direitos, ridícula. Aproveitando-se da situação para benefício próprio. Realmente. Eu contei tudo o que me aconteceu, eu tô me aproveitando da situação. Nossa, Isaac, isso é... Pelo amor de Deus. Claro que existe sempre xenofobia, só que não entendo porque vocês são masoquistas, eu não gosto de brasileiros e nenhuma lei me obriga a gostar, eu ignoro. O Romeu de novo, gente. A TAP é rentável, tenha de diversificar. Ela só ficou quase na falência pela gestão ruinosa de um gestor brasileiro. A TAP é uma merda por causa do brasileiro, gente. A salvação da TAP é ter novas rotas e afastar-se de Brasil e países de povos subdesenvolvidos e atrasados Não sei nem ler, desculpa que eu sou de um país subdesenvolvido. civilizacionalmente. E raros são os que se aproveitam. O Romeu, gente, ele representa todos vocês que estão falando merda aqui no canal. Você, Romeu, fica me dando munição pra eu argumentar. O português tá aqui, ó, me atormentando, falando que não tem xenofobia em Portugal. Você vai falar que nenhuma lei te obriga a não ser xenofóbico? Ah, Romeu. Essa aqui, gente, ela foi maravilhosa, essa mulher aqui. Ela escreveu um monte de asneira, um textão.
É esse mimimi brasileiro que está a fazer com que a imigração brasileira esteja a ser um fracasso em cada país da Europa e do mundo. Do que conheço da cultura brasileira e do povo brasileiro, poucos ou nenhum está preparado para emigrar e apenas o fazem porque o Brasil, infelizmente, é um modelo de país fracassado e muito por culpa do seu próprio povo, que não consegue valorizar um país riquíssimo em recursos devido ao seu baixo nível educacional. Os portugueses sabem, né, que o Brasil é bem rico mesmo, né, gata? É, a gente sabe que vocês sabem. Não esperem grande respeito de europeus enquanto não se derem primeiro ao respeito no vosso próprio país. Antes de falarem mal da casa dos outros, arrumem a sua primeiro. Então, você falar mal do Brasil, tudo bem. Agora, eu falar de um relato meu com uma companhia aérea, lixo de vocês, aí não tá tudo bem. Ah, te enxerga, minha filha, vai procurar seu rumo. Escrota do caralho. Eu fico puta, gente, eu fico puta. Silvia. Já viajei imensas vezes pela TAP, são sempre muito agradáveis, não tenho nada a dizer. Já não tenho o mesmo retorno de mulheres brasileiras oferecidas que destroem lares, relacionamentos de anos para atingirem seus objetivos sem terem compaixão pela dor alheia. Detesto mulheres brasileiras, são oferecidas e interesseiras. Mudem vossa pústula e serão bem-vindas. Vocês são mal vistas por vossa culpa. Aqui, agora, a Silvia, cereja do bolo. Tá preparado, gente? Senta, senta. Como vê que não estou mentindo sobre vossa fama de oferecidas, que o homem do táxi a abordou para ver se rolava. Uma tristeza. Isso aqui foi muito específico. Você tá bem, Silvia? Claramente, a Silvia perdeu o homem dela pra uma brasileira. E a culpa da vida dela tá toda fodida é das mulheres brasileiras oferecidas que destroem lares e relacionamentos de anos para atingir seus objetivos sem terem compaixão pela dor alheia. Eu preciso contar muito uma coisa para as pessoas que pensam que as brasileiras são oferecidas e estão querendo o homem dos outros. Imagina o eco que faria na cabeça das pessoas se soubessem que tem muita brasileira que não tá nem aí pra porra nenhuma desses caras. Pra nada, a gente tem ranço. A gente tem ranço. Sabe quando eu chego num rolê e aí aquele gringo vem pra mim e fala: "Ai, brasileira, baila só." Eu fico assim, ó. Não. Eu não danço. Não, você é super divertida, animada. Não, eu sou insuportável. Eu sou muito chata. Eu odeio, eu tenho ranço quando esses gringos vêm e ficam com o estereótipo de brasileira oferecida. Não, é patada que eles tomam. Então, como eu disse novamente, a importância de não generalizar. Do mesmo jeito que vocês amam falar que nem todo mundo em Portugal é xenofóbico, eu posso garantir pra vocês que nem toda brasileira tá querendo roubar o marido das portuguesas. Isso aí é um papinho escroto de 1000 anos atrás. Tô falando que não existe gente assim? Não, gente. Existe gente de todo tipo. Existe gente mau caráter pra todo lado. Mulher, homem, brasileiro, português, qualquer coisa. Mas você generalizar e ainda culpar, ela me culpou pelo assédio que eu sofri dentro do táxi. A sua fama de oferecida, tanto é que o homem tentou. Ô Silvia, você precisa estudar demais, cara, demais, pra ter um mínimo de senso de mundo, entendeu? É vergonhoso, é um machismo enraizado, uma rivalidade feminina. E percebam, o cara que me assediou, tudo bem, porque eu que tenho fama de oferecida. O marido que trai a mulher, tudo bem, porque foi a mulher que roubou o marido dela. Os homens sempre saem de santos e a Silvia aqui falando merda no meu canal. Se seu homem te traiu, quem não tinha caráter era ele. Eu tenho certeza absoluta que essa brasileira que roubou seu homem, ela não botou uma arma na cabeça dele e falou: larga sua mulher. Foi tudo escolha dele. Esse papo de mulher seduzir homem, caça as bruxas, tal. Se o cara tivesse respeito por você, se ele te amasse de verdade, ele não teria ido. Então, não foi a mulher que fez isso, enfeitiçou o cara e seduziu o cara. Ele era um pau molão, bostão, te largou. Vai saber também que relacionamento que você vivia, né? Eu, por exemplo, só de ler esse comentário já vejo que a gente não ia se identificar em nada. Não sei se eu ia suportar muito sua presença também. Mas a culpa não foi das mulheres brasileiras. Eu não tenho culpa de nada. E aí você jogar o assédio na minha conta só mostra o quanto você é ridículo, desculpa. O Jota Glorioso, ele é... Gente, ele comentou 1000 vezes, tá? Não gostas, tem remédio. Vai-te embora, ninguém te obrigou a ver. Ah, caguei pra ele. Beleza. Se somos um povo tão hostil e grossos, por que é que os brasileiros estão todos a vir pra cá? Estranho. Camila e Bruna, faz um vídeo a mostrar também essa indignação pela taxa de analfabetismo do seu país. Falta de água canalizada e de saneamento de esgotos. Isso seria útil e iria acrescentar aos seus seguidores. Aí, gente, como ele tava comentando muita asneira, ele não parava de falar merda, tava xingando os outros, tava me xingando e eu não tinha nem respondido ele até então. Como eu disse pra vocês, calado eu não venço, né? Tem vez que eu não preciso bancar plena, não. Às vezes, pro outro entender, você tem que descer no nível dele e falar a mesma língua que ele tá falando, tá?
Então, quando ele falou que o Brasil era uma merda, que a gente não tinha água canalizada e saneamento, coisa que não tem nada a ver com a minha experiência com a TAP, eu já perdi a linha com ele, porque ele tava brigando com o povo aqui. Aí eu falei, tudo é herança que os portugueses deixaram pra nós. Se o Brasil é isso, é 110% culpa de Portugal. Ou você não estudou história. A lama tá na sua mão. Eu, sinceramente, não é que eu penso isso. E eu não penso mesmo, gente, porque hoje em dia, portugueses aqui do ano de 2022 não são os culpados por tudo que a gente viveu. E eu não vivi isso também, não tava vivo na época da invasão do Brasil. Eu realmente não estava. E vocês também não estavam. Então não foram vocês que invadiram, não fui eu que sofri, mas os nossos países sim têm história. Então eu fico muito puta quando eu vejo um português falando isso. Brasil só tem analfabeto, Brasil tá quebrado, Brasil tá fudido. Você, antes de falar de Portugal, olha pro Brasil. Meu filho, o Brasil foi uma colônia de exploração de Portugal por anos e anos e anos. Sabe? A nossa história é manchada. As pessoas foram escravizadas, teve morte, teve exploração. Foi inclusive um dos últimos países que aboliu a escravidão. Então eu, quando estudo história, eu não acho nada bonito. Por isso eu disse pra ele, você tá falando tanto do Brasil aí, a lama tá na sua mão, querido. Porque ele quis dizer que o Brasil é um país fudido, então eu não podia falar nada. Aí ele virou e falou, há tantos anos atrás, um país com uma população tão grande e não capaz de construir um saneamento de esgotos nem água canalizada, é mais fácil atacar os outros do que olhar para dentro e fazer melhor. mano, quem tava atacando era você, meu filho. Mas enfim. Mostra-se indignação quando grande parte dos brasileiros quer sair do Brasil para vir para Portugal. Estranho, se calhar não somos um país assim tão mau. Ele quer falar que o Brasil é tão ruim e Portugal não é tão ruim, mas essa não era a questão. Eu estava falando da TAP Portugal, eu não tava falando nada de Portugal. Inclusive eu falei que eu adorei Portugal, que eu gostei, que eu quero voltar. Então eu não entendi porque ele começou a falar de água, esgoto, na educação no Brasil. O que tem a ver com a calça? Ele ficou ofendido porque eu critiquei uma empresa aérea. Aí, gente, eu peguei e joguei um meme do Twitter, né? Que surgiu depois que o português tweetou falando que o brasileiro, ele tava invadindo Portugal. Que ele só tava escutando o sotaque português do brasileiro na rua. E que a gente tava colonizando Portugal. Aí a colonização reversa, a burrice da pessoa. E aí, gente, surgiu esse meme óbvio no Twitter. Vamos falar de reparação histórica, devolve nosso ouro, tal. Como eu falei pra vocês, a nossa história não tem como negar. Mas eu sei que você, português que assiste hoje em dia, você não tá com o nosso ouro. E o ouro também nem era meu, né? Eram dos indígenas que lá viviam na época. E a história é como é, gente. Não é uma história bonita. Se não fosse Portugal colonizando, seria outro país. Então, a gente só tem que aceitar. Ficar falando, ai, que pena que os portugueses colonizaram o Brasil. Não é isso. É o que é. A realidade é essa. E viver de ressentimento eu não acho que é bem o caminho. Mas quando eu vejo um português falando da atualidade do Brasil, como se não existisse essa história, como se o Brasil não fosse o que é por conta da nossa história, vocês estão 100% envolvidos. É só a gente estudar a história. Então, eu peguei e joguei essa pra ele. Vou reforçar, não é o tipo de argumento que eu uso, mas pra falar com gente ignorante, eu sou ignorante também. Devolve nosso ouro e aí a gente conversa sobre reparação histórica. E sim, o brasileiro é iludido, vai pra aí e volta chorando, desesperado, mais patriota do que nunca. Isso acontece, tá, gente? O brasileiro que vai pra fora com sonho europeu, sonho americano, e daí ele vê que ele era uma pura Alice no País das Maravilhas. Então, esse foi o Jota Glorioso. Acho muito importante a gente anotar esse nome aqui, porque mais pra frente a gente vai usar. Ó o outro logo aqui, ó. Querem viajar barato com tratamento VIP comprando na véspera? Quem falou que eu queria tratamento VIP? Eu queria o tratamento básico. Esse aqui, gente, tamanho do textão que escreveu. No final dessa merda desse textão que ele escreveu, ele falou assim: se tivesse feito uma pesquisa ou estivesse atento aos stories que publicou, não teria reservado TAP. Ou seja, eu concordo que a TAP é uma merda. Mas também não tinha monetizado o vídeo, não é mesmo? Tem ônus e bônus em tudo na vida. Ele achou que eu quis passar por tudo isso pra monetizar o vídeo. Ah, idiotice. A pessoa que no relato passou por uma situação desagradável, o problema não foi dela e pode ter sofrido até preconceito. Mas tem noção da fama das pessoas da América Latina na Europa? O Joaquim falando. Não é só em Portugal, é na Europa toda. Há milhares de esquemas de faz pra mim, dá um jeitinho. Pode não ter sido o caso, mas a carga negativa está lá. E pode culpar muitos que vierem pra Europa pra se dar bem e passar a perna nos europeus que pensavam que são burros. Esses tornaram a vida dos atuais americanos do sul muito mais difícil. Isso é um fato, nem vale a pena argumentar. 4 likes, gente, 4 likes. O que eu percebi é que todos os portugueses que comentaram essas merdas, todos, não deixaram de falar que o brasileiro vai pra Europa com um jeitinho brasileiro pra passar a perna nos outros, que eu fui lá passar a perna nos outros, que eu fui furar fila. Daí esse discurso só foi piorando, mais ladeira abaixo ainda, falando que eu quis dar golpe, tal. Sem vocês perceberem que isso aí já é a xenofobia em si. Meu Deus do céu, como vocês não enxergam? Pra eles é um fato. Brasileiro passa a perna nos outros. Brasileiro faz isso. Você está generalizando, você tá mentindo, você tá pegando uma situação que você sabe ou uma crença que você tem e falando que um país é inteiro assim. Que uma nação inteira é assim. Eu nunca disse em nenhum dos vídeos que todos os portugueses são xenofóbicos. Mas vocês vivem pra falar que o brasileiro ama passar a perna nos outros, que o brasileiro foi aí pra tentar
Sabe? Vocês não enxergam a xenofobia? Não enxergam, vocês são negacionistas, velho. Joaquim de novo. Você não era passageira, você não era nada. Apenas alguém que apareceu numa fila tentando passar na frente de todo mundo. Como que eu não era passageira? Eu apareci no aeroporto lá porque eu sou maluca. Sem bilhete, sem ter pago e fazer escândalo pra postar historinha no YouTube. Se conseguir ver fora da sua bolha, é isso que os outros veem. Dentro da sua bolha lixo, né? É isso que você vê, Joaquim. Brasileiro é só mimimi, sempre com queixas, não há paciência. Xenofobia, generalizando de novo. Ó o Ivan, gente, o Ivan eu adorei. Assisti todo o vídeo e pude observar um detalhe no momento em que ela pega a senha errada no propósito de ajudar a senhora que estava a embarcar. Em nenhum momento eu disse que o meu propósito era pegar a senha errada pra ajudar a mulher. Isso aí você que entendeu. Eu deixei bem claro que eu estava no final da fila, sendo que eu fiquei 2 horas como primeira e depois eles fizeram todo o escambalacho lá que eles fizeram. Que eu peguei uma senha normal e eu estava em 23, 24, não me lembro. Depois de todo mundo ter passado na minha frente correndo por causa da incompetência da TAP. E a mulher que tava atrás de mim tava com o sogro morrendo de fato lá pra desligar os aparelhos, enfim. Quando eu peguei essa senha, eu falei pra ela, olha, eles vão chamar essa senha primeiro, entra comigo e a gente explica a nossa situação. Então eu pensei em mim e eu também pensei nela. É possível fazer isso. Então em nenhum momento eu falei que o propósito foi ajudar a mulher. Percebo que aí os atendentes também viram a má fé, pois ela queria prioridade para ela ser atendida e justificou pegar a senha errada para pseudo ajudar a mulher e de quebra se ajudar. Tá vendo? Toda a leitura que essas pessoas fazem, gente, é que eu sou a golpista, a passa-perna, a espertona. O que vocês falaram? É um termo aqui que tantos de vocês usaram que eu não sei nem falar porque eu nunca tinha escutado. Chica esperta ou tica esperta, não sei se é com um sotaque espanhol ou se é em português mesmo. Chica esperta é a palavra, ou tica esperta. Todos eles me chamando disso. Ah, é um brasileiro reclamando da TAP? Então ela quer passar a perna na gente. Inclusive tem uma mulher que fez um comentário muito bom, ela falou, se fosse uma portuguesa relatando tudo isso, você pode ter certeza que as pessoas iriam apoiar, falar que a TAP é uma merda e não ia estar dando esse bafafá todo. Mas como é uma brasileira falando, aí já muda. Por quê? Xenofobia. Uma coisa que aprendi às duras penas, não se estressar, tentar ser calmo, polido, cordial, abre portas. Eu ia responder, vou ficar quieta pra não ser grossa. Faltou a famosa empatia. Faltou a famosa... O Ivan falando que faltou empatia, gente. Tá vendo como é distorcida a realidade desse povo? Podia se colocar no lugar do outro. Tanto no dos atendentes que devido à greve tiveram que atender várias pessoas e lidar com o público é uma tarefa para poucos. O ser humano é muito egoísta, só pensa no próprio umbigo. Vale a reflexão. Ai, Vai tomar no seu cu, seu hipócrita do caralho. Os homens são palestrinhas, sabe? Esse aqui, ó, o tamanho dos textos que ele escreveu. Ele falou, assisti o vídeo inteiro, fiquei pensando que você ficou triste, Carlos Eduardo, aqui. Falou asneira, ele listou como culpar a vítima em 6 passos. Ele disse assim: se você tem muita certeza de que está com a razão, a CIA Aérea e o atendimento não resolveram seu problema e você quer viajar de avião, compre o segundo bilhete a 590 €, o preço que for. Ah tá, porque eu tenho dinheiro pra rasgar, entendeu? Por conta do erro da companhia aérea. E depois já brigar com a TAP pra que ela te reembolse. É assim que as coisas funcionam. Ai, que mundo lindo que você vive. Não há por que se estressar ou fazer barraco com atendentes. Eu vou te confessar uma coisa, eu tenho enorme vergonha de brasileiros que gostam de fazer barraco, como alguns do que você colocou no seu vídeo. Ah, brasileiro gosta de fazer barraco. Não é que a gente é desrespeitado e se impõe. Não baixa a cabeça pra vocês, bando de folgado. Gente folgada igual você. Não é. É que a gente gosta de fazer barraco. O final, gente, motivacional isso aqui. Deu tudo errado e agora você vai de ônibus? Curta, do limão faça uma limonada. Incrível. Espero que o intercâmbio te ensine a ser um pouco mais cidadã do mundo. Você tem milhares de seguidores, mas ainda não tem tanta experiência. Mas para isso você deve estar aberto a entender como funcionam as coisas fora do seu país. Neste aspecto, a Europa e os europeus têm muito a te ensinar sobre isso. No mais, aproveite o seu intercâmbio e seja feliz. Eu tenho 50 anos e já passei inúmeros perrengues em aeroporto. Vamos lá, gente. Aqui, ó. Para a segunda parte do vídeo agora. Talvez eu faça uma terceira, porque tá vendo? Tem tanto comentário inútil, tanto comentário de gente que é vídeo pra todo lado. Bom, eu tenho 31, Carlos. Eu tô indo aí pra minha lista de 40 países visitados. Eu já fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, 2, um com 17 anos, um com 26. Morei então no total aí quase 3 anos nos Estados Unidos. Eu morei no sul da Espanha também, fiz uma parte da minha faculdade lá. Morei na Inglaterra, morei na França, estou morando na França de novo. Fiz mochilão pela América do Sul, pela América Central. Então, assim, cidadã do mundo, Carlos. Eu acho que eu já sou. Tantos voos que eu já peguei, tanta gente que eu já conheci, tantos rostos que eu já dormi, tantos perrengues que eu já passei. E nunca na minha vida eu tive uma experiência como eu tive na TAP. Vocês que comentaram tanto que eu sou perdida, que eu não tenho ideia do que eu tô fazendo. Teve um que comentou, primeira vez que saiu do Brasil. Da onde vocês tiram essas coisas? Não à toa o nosso canal é o maior canal de intercâmbio do Brasil.
E de mulheres viajantes também. Eu tenho um curso de viagem, mostrando para as pessoas como fazer o planejamento de uma viagem barata dentro do orçamento, com tudo que eu já aprendi nesses 13 anos viajando. Então, Carlos, antes de você perder seu tempo fazendo um textão de 6 passos de como culpar uma pessoa que você não tem ideia de quem é, não sabe de nada, e depois no final você vai passar vergonha, pensa, quem sou eu? Qual que é o tamanho do meu ego pra eu falar um negócio desse pro outro? Sabe? Essas coisas que eu fico... dá pena. Eu falei, coitado, quanto tempo ele demorou pra escrever tudo isso aqui? E é isso, você foi prejudicada? Foi. Mas faça do limão uma limonada. Ah, vai tomar no cu. O Vitor pegou e falou assim, Se você acha que você fez está certo, vai passar muito perrengue na França. O francês é muito frio, o português comparado com o francês é um doce. então, desde esse episódio, eu tô aqui na França. E eu ainda não passei por nada nesse nível. Olha que estranho. Você, português, que acha que o francês é pior, é porque você sofre xenofobia aqui. Mas eu posso dizer com tranquilidade que francês sim, eles reclamam, eles são rabugentos, eles xingam os outros, entre eles, com os outros. Mas eu ainda não passei por nada tão ruim quanto eu passei em Portugal. E tô passando ainda na internet, tá bom? Então, você só acha que a França é pior porque você sofre isso aqui. Xenofobia, vai pro Brasil, lá não queremos gentalha dessa em Portugal. Escreveu tudo errado, xenofobia com CH, gentalha com J, e depois o povo fala que o Brasil é analfabeto. Tá bom. Essa foi a melhor, gente. A Angel Desmir. Realmente, Portugal tem que fechar as portas a brasileiros, não há outras formas. Estão a todo momento a falar mal de Portugal, são muito mais sensíveis, como dizem os próprios cheios de frescura. Portugueses têm essa fama de ser mesmo com todo, até entre nos outros, mas estão a todo momento dentro de Portugal pedindo documento e emprego. Mas o problema não são eles, e sim Portugal e o governo que permite tudo isso. Eles terem a tal residência e não serem deportados estando aqui. Os brasileiros não agregam em absolutamente nada ao país. Se fossem outros países da União Europeia, de onde eles são deportados, não há tanto direito assim. Os portugueses perceberiam como eles parariam de estar a falar mal tanto assim dos portugueses. Documentos portugueses deles fossem retirados também. Eles iriam pensar 3 vezes antes de ser tão agressivos. Muda portugueses, muda governo de Portugal. Papinho bolsominion, mano. Outra vez essa conversa de xenofobia? Enfim, gente, foi indo. Esses comentários xenofóbicos, né? Mas daí, do nada, deu uma reviravolta, assim, eu não sabia o que tinha acontecido, que começou um monte de comentário machista, misógino, nojentos. E eu falei, gente, alguém deve ter jogado esse vídeo em algum grupo de WhatsApp aí, porque não é possível. Isso aí acontece no Brasil também, sabe? Um povo que não é seu público, longe da sua realidade, longe de tudo, e só fala asneira. Então, já tinha caído na recomendação das pessoas, né? Mas começou a brotar demais. Até que eu recebi esse comentário aqui. Camila acha que alguns comentários negativos são os viewers de um streamer português. Pessoalmente, sempre assisti esse streamer, mas fiquei chocada com o react dele ao teu vídeo. Chegou ao ridículo de culpar-te pelo assédio do táxi porque aceitastes o número do taxista. Como portuguesa, posso dizer que alguns portugueses sofrem de um grave problema que é falar mal de tudo o que é nosso, mas ficam ofendidos quando outras pessoas que não são portuguesas falam mal do que é português. A TAP está constantemente a roubar o dinheiro dos portugueses, dá um mau serviço e os portugueses ainda ficam ofendidos contigo. É só ridículo. Aí tudo fez sentido, gente. Eu claramente não entrei nesse vídeo porque eu não consumo conteúdo lixo, né? Mas me mandaram uns prints. Quem que tava lá, gente? O Jota Glorioso. Lembra dele? Vi comentários dessa Camila argumentar com um português Como se não fosse ele. a dizer que ele tinha as mãos sujas de sangue Eu falei sangue, gente? Olha como vai a história na internet. e para ele devolver o ouro que tinha roubado ao Brasil. Só para verem o contexto em que esta vítima se coloca. Teve 30 likes e o povo descendo a lenha lá. Essa galera, depois de assistir esse vídeo, eles colocaram na mente deles que eu não faço nada na minha vida, que eu não trabalho, que eu sou mimada, que eu sou bancada pelos outros, que eu não tinha passagem, que eu tentei passar a perna na companhia aérea, que eu tentei dar golpe, tá? Então foram essas as palavras. Tu não passas de uma menina que nunca fizeste nada da vida e não contribui nada pra sociedade, nem país nenhum. É uma vergonha, sabe por quê? Porque brasileiro fala de xenofobia, blá 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 blá. Você é uma simples youtuber, nunca fez nada da sua vida, conteúdo, muito parabéns por ser xenófobo. Pra mim é prova que o brasileiro é mau. Estamos a falar de uma pessoa que nunca saiu do Brasil e nunca viajou e acha que é vítima de xenofobia. Gente... Ô burra, tentaste saber por que do problema? Você é uma menina mimada que tem a mania que é superior aos outros. Já percebi porque o Brasil não vai deixar de ser um país de terceiro mundo. Vai trabalhar a sério e talvez ajude a mudar o Brasil. Tanto falam da xenofobia dos portugueses quanto dos brasileiros, mas ninguém fala dos comentários que são feitos sobre nós termos roubado ouro aos brasileiros e que muitos dos vossos problemas terem sido causados por nós. É o que eu tava falando, né, Mariana? Isso aí é história. Quando a gente tá falando o contexto da história, ninguém tá falando da Mariana, ninguém tá falando do João, a gente tá falando da história do Brasil, né, e de Portugal. Me mandaram esse aqui, ó. Mulher brasileira, zero moral. Não são elas que vêm pra Portugal aos montes fazer flácidos. Vários comentários. Vai arranjar vida piranha, vai estudar. E aí foi só ladeira abaixo.
Eu não tava entendendo por que essas pessoas estavam falando coisas que não aconteceram. Como, por exemplo... É lógico que tudo isso deu problema. Você não comprou com a TAP? Eu olhei e falei assim, eu não comprei com a TAP? Eu comprei com a TAP. Da onde essas pessoas tiraram que eu não comprei com a TAP? Ah, porque você pediu pra ser assediada pelo taxista. Eu olhei e falei, quê? Será que essas pessoas assistiram os meus vídeos? Aparentemente, esse homem branco, europeu, que não estava lá, que não me conhece, que não passou por isso, que como ele é homem, ele não sabe o que mulher passa, como ele é europeu, ele não sabe o que brasileiro passa, ele foi dar a grandíssima opinião dele que ninguém perguntou. Aparentemente também não viaja, porque não entende nada de viagem. Então assim, eu acho que quando você quer fazer um react de um vídeo, meu querido, você tem que ter um mínimo de noção do que você tá falando. Como eu já deixei bem claro aqui, esse cara não tinha noção de absolutamente nada. Não assisti o vídeo. Aparentemente ele apagou o primeiro, porque falaram que tava num nível, assim, bizarro. Mas eu consegui fazer o download do vídeo. O segundo vídeo, eu também tenho download. Eu não assisti nenhum, nem outro, porque, gente, eu não sou masoquista, né? Eu não vou ficar assistindo um cara por mais de uma hora falando um monte de merda de mim. Tentando me descredibilizar, tentando distorcer a minha história e falando merdas como essa. Ele ainda me passou o número dele. Porque, vou mandar pra polícia seu número. Então, mas porquê é que aceitaste o número? Dizias que não querias e acabavas e ias-te embora. What the fuck? Porquê é que aceitam os números? Isso perpetua um bocado as situações. Se vais aceitar o número dele, depois dessa merda toda que ele fez, mas valia-lhe teres cagado na testa e basado, meu. Porra. Enfim, gente, cheguei no aeroporto, trancou. aí fui plena, falei, pronto, Ele agora trancou no carro, ela disse que ele trancou no carro. estressada no aeroporto, mas eu falei, graças a Deus, cheguei, ele ainda me passou o número dele. Eu fiquei tipo, vou mandar pra polícia seu número. Enfim, gente, cheguei no aeroporto, aí fui plena, falei, pronto, agora partiu o Biarritz, é isso e tal. Fui lá no guichê automático, sabe, que você faz o seu check-in, eu só precisaria Sem baixar saber minha se mala. ele se ia tornar hostil. Pô, estás no aeroporto de Lisboa, hostil. Saía do carro e ia-se embora. Não há polícia à frente do aeroporto. Parece que é um sítio, estamos a falar de um sítio deserto. O aeroporto de Lisboa está cheio de gente, meu. Àquela hora. A todas as horas, na verdade. Como assim? Ia-se tornar hostil. Eu acho que vocês também exageram um bocadinho. Esse cara, ele tá questionando por que eu aceitei o número do taxista depois de ter passado por assédio, como eu disse que eu passei. Um homem tentando falar como uma mulher deve reagir numa situação dessa. Que as pessoas exageram, que é mimimi. O que a gente espera de uma pessoa dessa, gente? Ele tirou do cu dele a informação de que eu não comprei a passagem pela TAP. Pá, neste caso, a Camila comprou um bilhete num site que não era o site da TAP e ficou a arder porque esse site tinha uma parceria com a TAP e à última da hora a venda não conseguiu ser processada. E eu posso dizer pra vocês, eu afirmo isso. Tudo que eu falei nesse vídeo, no outro, eu tenho como provar. Eu tenho várias gravações que eu não coloquei no YouTube ainda, porque eu vou processar a TAP. Eu tenho também testemunhas que estavam lá comigo. 4 pessoas diferentes, sendo que não todos eram brasileiros. Uma menina que eu nem vi ela lá e ela chegou pra mim, depois de todo o rolo que eu tava comendo lá, ela virou e falou, se você quiser meu contato e você for processar a companhia aérea, eu te ajudo, eu sou testemunha, porque eu vi que foi bizarro o que fizeram com você. Eu não conhecia ela, tá? O casal, que tava um pouco atrás de mim também, eles falaram, olha, a gente viu tudo, tal. E um gringo que tava lá e falou que ele vai processar e me passou o contato dele, porque ele viu a situação da polícia e tal e entendia português. Então, eu, Camila, eu passei por isso e dei meu relato. Eu tenho provas, eu tenho testemunhas, e aí vem um cara que não tem nada pra fazer, falar que eu tô mentindo, descredibilizar minha história inteira e as pessoas simplesmente acreditam. Só precisaria despachar minha mala. E aí coloquei meu número lá de reserva, nada. Coloquei meu passaporte, nada. Chamo a mulher lá da TAP Portugal e ela me fala, realmente não tem sua reserva no sistema, mas tudo bem, não se preocupe, essas coisas acontecem. A primeira pessoa com quem a Camila falou não foi uma pessoa da TAP. Foi uma pessoa que trabalha no aeroporto e que dá informações. É só você ir no guichê ali atrás que vai ter um homem lá, daí é o guichê normal, né, com uma pessoa que já pega a sua mala e tudo. Isso aí era cedo, gente, 4 horas da manhã, porque meu voo era 7h30. Então não tinha fila, não tinha muita gente no aeroporto, e aí eu fui lá no guichê do jeito que essa mulher me falou, pra eu falar com o cara. Ele pega o meu passaporte, e aí ele coloca minhas coisas lá e fala, olha, o seu pagamento não foi efetuado. Eu tô vendo a sua passagem aqui, sua reserva, mas o pagamento não foi efetuado. Mas tudo bem, isso aí acontece às vezes. A gente tem uma lojinha ali que vai abrir daqui a pouco, e aí você fica ali na fila, e aí você paga ali. Eu falei, mas a minha passagem tá certa? Tem lugar no voo ainda? Dele tem, e a gente vai garantir a mesma tarifa, tá tudo certo pra você. Eu falei, ótimo. Mas tipo, eu não entendi porque que eu não tinha ido. Eu recebi
Seguidamente, ela dirigiu-se ao balcão da TAP e muitas das pessoas que lá estão no balcão da TAP não são funcionários da TAP em si, mas sim funcionários da Ground Force, que é uma empresa à parte. Portanto, são pessoas que não conseguem ajudar a Camila a arranjar-lhe um voo à última da hora como ela gostava. Vocês simplesmente tomam a palavra de alguém que não... nada... um Zé Ninguém, e aí eu tô errada. E ele foi lá falar que um amigo dele falou que não sei o que eu não comprei pela TAP. Que prova você tem disso? Porque quando você afirma alguma coisa sobre alguém e prejudica essa pessoa, porque esse é meu trabalho, a minha imagem, a minha reputação, é a minha credibilidade, e você tá falando o contrário, e por conta da sua opinião e informações mentirosas, eu tô recebendo ataques. Quando você fala alguma coisa sobre alguém, você tem que provar. Do contrário, isso aí é crime. Difamação. Não sei se em Portugal é crime. Será que é, gente? Será que eu não vou processar só a TAP? Vou ter que processar outras pessoas também pra provar o que ele tá falando de mim? Eu tenho prova. Eu vivi a situação. E o que tá passando na cabeça de um monte de português agora? Tá mentindo. Ela tá mentindo, ela é doida, ela é maluca, só quer ganhar o ponto dela, chique esperta, Caralho de esperta que vocês falam. Então eu vou colocar o print aí na tela pra calar a boca de gente que veio aqui no meu canal me escurraçar falando que eu sou uma perdida, que comprei passagem por outra companhia, que eu devia reclamar com eDreams, com sei lá quem. Da onde vocês tiraram isso? Eu comprei pela TAP. Eu recebi um e-mail da TAP. Eu vi o vídeo desta gaja na íntegra. Na íntegra, vi tudo. Os minutos todos. Tudo. Tudo aquilo que ela mostrou da situação dela no aeroporto, eu vi tudo. Ah, dependia de quem então? Se eu comprei a passagem com eles e eles não podiam me falar que horas é... Mas é isso que eu quero perceber. Deixa-me lá ir outra vez ao vídeo dela para eu perceber onde é que ela comprou a passagem. Porque isso é muito importante. Não foi diretamente... Pois, eu também acho que ela comprou no outro site, mas quero mesmo ter a certeza absoluta. Ok, é aqui. Boa, direto, tô achando... É aqui, certo? É isto. Isto não é o site da TAP, mano. Compre na aviança.com. Isto não é o site da TAP. Claro que a companhia aérea não está em condições de lhe esclarecer isto. Abri a loja. Quando que eu ia resolver meu problema? O que eu tinha que fazer? Comprar uma nova passagem se não era trabalho da companhia aérea, era de quem? Do Papa? Mesmo assim, ainda pagou... Do site onde compraste. Que não era o da TAP. Ah, não, mas é porque no seu vlog você mostrou que não sei o quê. No meu vlog eu mostrei o momento que eu estava no Brasil comprando uma passagem para Lisboa e eu mostrei que eu estava pesquisando, na verdade. Eu não estava comprando. Eu, Camila, eu pesquiso os preços antes de comprar. Normalmente eu compro direto pelo site da companhia aérea. Às vezes eu compro pela Skyscanner, o intermediário lá. Às vezes. E nunca tive problema nenhum também. Então você falar que o problema que eu tive foi por conta da Skyscanner, você falar mal do eDreams, do Kiwi, do qualquer coisa, também é mentira. Você tá falando mal de uma companhia sem saber. E aí você falar que eu não comprei, com base em que você falar isso? Um vlog que eu mostrei pesquisando passagem pra Lisboa. A passagem que deu todo esse rolo era de Lisboa pra Bilbao. E de lá eu tinha que pegar um outro transporte pra França. Então, em nenhum momento eu mostrei nada pra você afirmar que eu não comprei a passagem com eles e usar isso pra me descredibilizar e falar que eu tô mentindo durante toda a minha história. Falaram também que eu menti quando eu disse que a mulher não queria me atender, que eu tava mentindo. Eu tenho um story desse momento da mulher vindo atrás de mim porque eu tava fazendo stories falando que ela disse que não ia me atender. Gente, chegou a minha senha e ela está pulando do 22 pro 23 de birra. Ela tá pulando, tá? Não, você não tá pra ajudar. Se eu tivesse pra ajudar, você tinha me ajudado lá atrás. Eu tenho stories, eu tenho vídeo, eu tenho a minha palavra. Eu sei do meu caráter, da minha verdade e da minha credibilidade. Eu não ia vir num canal que tá aí quase com 500 mil pessoas pra ficar mentindo. Se vocês acham que eu faria isso, ou que é típico de brasileiro fazer isso, de novo, ou você é preconceituoso e xenofóbico, ou você faria isso e você quer jogar aqui. Se você faria isso, eu já não sei. Agora, falar que eu tô toda errada. A única parte que essas pessoas acreditaram foi também porque esse cara disse: ah, talvez tenha acontecido isso mesmo aí do assédio no carro. A única coisa que ele acha que aconteceu. Mas daí ele foi lá e jogou a culpa em mim, falando que eu aceitei o número do cara. Quem falou que eu aceitei o número dele? Eu não falei em nenhum momento que eu fui lá, anotei o número dele, que eu salvei o número dele. Que momento você tava lá pra você afirmar esse tipo de coisa na internet? Francamente, é uma falta de responsabilidade com o conteúdo que coloca. É uma falta de senso. Portugueses vieram me falar nos comentários que não, você não passou xenofobia. Sim, e não passaste xenofobia. Lamento, Camila. Pá, adoro que hajam portugueses sensatos que tenham dito isso. Por sinal, eu também abri o teu vídeo e fui aos comentários e vi brasileiros a dizer a mesma coisa. Pá, mas tudo bem. Se queres dizer que foram só portugueses que disseram isso, estás no teu direito.
podemos adotar essa narrativa e dizer que só os portugueses é que disseram isso, quando eu claramente vi que os brasileiros disseram a mesma coisa. Foi o que eu falei, qual é o tamanho do ego da pessoa de achar que ela pode dizer o que tá certo, o que tá errado, como que a pessoa se sentiu, o que a mulher tem que fazer, o que o brasileiro tem que sentir. Cala a sua boca. Cala a sua boca, se coloca no seu lugar. E aí, gente, eles querem distorcer as coisas num nível que ele foi falar sobre eu ter falado do latino, do francês ser latino e tal. Começaram com o papo de que eles são os latinos originais. Eles são mais latinos que os latinos americanos. E aí eu vou dar um exemplo maravilhoso pra vocês, pra ver se coloca alguma coisinha na cabeça de vocês. Eu, no Brasil, eu sou considerada branca. Em outros países, qualquer outro lugar que eu for, principalmente se for um país na Europa ou nos Estados Unidos, eu não sou considerada branca. Inclusive, eu já passei, sim, racismo nesses lugares, porque eles falam, sua cor é mais escurinha, né? Você tá meio sujinha, meio encardida, só uns negócios assim. Só que no Brasil, eu não passo por nenhuma situação de racismo. Porque meu cabelo é liso, porque eu não tenho traços. A cor da minha pele, no máximo, alguém vai falar que eu tô bronzeada. Eu não passo racismo no Brasil. Mas em outros lugares, sim, eu passo por xenofobia. Eu sofro preconceito por ser mulher viajando sozinha. Não sofro racismo como uma pessoa negra, é claro. Mas eu sofro um certo racismo porque a minha pele é mais escura do que o europeu considera branco, ou o americano considera branco. Enfim, eu tenho plena consciência disso. Que no meu país eu não sofro, mas que no mundo é diferente. Ok. Quando alguém chegar no Brasil e falar pra mim, porra, eu sofri racismo aqui no Brasil, eu nunca vou chegar pra essa pessoa e falar, ai, amiga, eu também sofro racismo, eu sei o que é. Uma pessoa negra tá falando pra mim, no Brasil, que ela sofreu racismo, e eu vou comparar a minha situação com a dela. Não, realmente é foda, amiga, eu também sofro. A minha pele também é um pouco mais escura, então, eu sei o que você passa. Você tá vendo como é escroto? Como seria escroto se isso acontecesse? Você, que é um europeu latino, porque você fala uma língua que veio do latim, e você não tem ideia do que é o preconceito que os latinos sofrem no mundo afora, latinos da América do Sul, da América Central, você é latino porque você fala língua, beleza, fala que você quer latino, eu sou latino, eu sou europeu latino, ótimo pra você. Mas você não é o latino que sofre preconceito. Então, pra você querer de novo, querer quebrar meu argumento, tentando me descredibilizar, falar que eu tô errada, pra você afirmar que você também é latino porque te convém falar agora que você é latino, vai além da idiotice e da ignorância. Pra mim já é falta de caráter isso aí. Eu nunca, em nenhuma viagem minha, escutei de um europeu falar, eu sou latino. Nunca. Europeu fala que é europeu. Em toda e qualquer viagem, qualquer país que eu fui. Eles falam, eu sou da França, eu sou de tal lugar, eu sou de tal lugar. Inclusive, existe uma treta gigante por conta disso, porque tem vários cantores espanhóis que ganham prêmios latinos. E aí a pessoa fica lá tretando, brigando, falando que não é, que tem mais condição, que tem menos. Quando a gente tá falando de preconceito com latinos, a gente tá falando de México, a gente tá falando de Venezuela, a gente tá falando de Brasil, a gente não tá falando de francês, a gente não tá falando de espanhol. Você bater no seu peito e falar, eu também sou latino e não sofro preconceito, então você não sofre. Cai na real. Argumento baixo, argumento podre. E fala muito sobre você. Então agora, gente, eles são os latinos originais pra falar que a gente não sofre xenofobia fora porque a gente é latino. Bom, voltando. O conteúdo desse cara, pra vocês terem ideia, foi o que começou com esse papo de que eu sou uma golpista, entendeu? Então, esse comentário aqui que me mandaram. Pessoas, percebam de uma vez que esta gaja é uma chica esperta, a usar a carta da xenofobia para desculpar, tentar bular a TAP. Já comprei muitas vezes no mesmo site que ela tentou usar. Não é esse site. Tá vendo? Como ele falou, ele simplesmente direcionou as pessoas a pensarem que eu comprei por um site e por isso que eu me ferrei. E quando compras uma passagem com pouco tempo de antecedência que ela comprou, recebes o bilhete e o comprovativo de compra. Esta pessoa quis comprar uma passagem, não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, tá? Ou não queria pagar o preço absurdo de comprar em cima da hora e pensava que chegava lá, ladrava e fazia vídeos e conseguia o que queria, que era um bilhete mais barato ou de graça. O pior é continuar com o discurso que tem razão para se fazer de vítima e depois, se alguém apontar o que ela é, usa a carta da xenofobia para tentar ganhar. Depois querem ser bem aceitos. Olha como ele inventou toda uma narrativa que guiou os seguidores a pensarem nisso. Baseado em mentira, em coisas que ele não pode provar. E aí você pode falar, Camila, mas o comentário que a pessoa deixa no canal não é culpa dele. Se você está influenciando pessoas a pensarem dessa maneira, sim, a culpa é dele. Uma menina brigando aqui com outro português no canal, daí no meu canal falou, o streamer supostamente não disse nada de mal, mas ele próprio apagou o vídeo de react. Ele apagou o primeiro, porque ele deve ter falado só coisa boa lá, sabe, gente? Eu vi o react completo e ele passou o vídeo todo a descredibilizar tudo que a Camila disse no vídeo. Disse que ela estava a furar a fila quando ela chegou primeiro, chamou-a de Karen, culpou-a por ter sido mal atendida, disse que o fato dela ter aceito o número do taxista é a razão porque as situações de assédio se prolongam, quando ela própria disse ao taxista que tinha namorado. Exato. Tava na cara que eu não queria nada e eu falei que tinha namorado. Ou seja, se ela lhe tinha dado fora e o mesmo continuou a insistir, como é que o streamer pode culpar a Camila por aceitar o número? Como
Como mulher, eu entendo que o que queremos fazer nessa situação é sair o mais depressa possível e de forma amigável, já que nunca se sabe se a nossa vida ou integridade física está em causa. Talvez se fosse mulher você entenderia. Ela falou do jeito português, né? Talvez se fosse mulher entenderia. O streamer também disse que a mulher que atendeu super mal, aliás, nem queria atender, não estava a dizer ou fazer nada de mal pra Camila. Suponho que o streamer estava lá quando tudo aconteceu? Exato. O streamer disse que essa coisa de xenofobia é exagero. Como disse anteriormente, eu até gostava desse streamer, mas esse react foi totalmente uma desilusão. O react baseou-se em descredibilizar a Camila e espalhar hate. Dizer para não espalharem hate quando o mesmo estava a fazer é só a cereja no topo do bolo. O que você é o tipo de gente que você atrai no seu canal. Depois desse cara, vários comentários me chamando de gorda, de vagabunda, falando que se eu voltar pra Portugal eles vão me agredir. Só veio homem, falou isso, esse tipo de coisa. Ô, minha amiga, é proibido gostar de alguém, flertar? Uma pessoa casada é morta para o amor? Na verdade, o assédio é, às vezes, chato e assusta, mas faz parte da vida. Disse o Paulo, seguidor desse criador de conteúdo português. Esse tipo de coisa começou a aparecer no meu canal por conta desse cara, por conta das mentiras que ele falou. Quando você mexe nesse bueiro, principalmente sendo uma mulher independente, que paga as próprias contas, que não depende de homem nenhum, que não abaixa a cabeça pra europeu, pra americano, pra porra nenhuma, você compra uma briga, você cutuca esse bueiro e sai um monte de rato mesmo. Você pode ver no canal dele que só tem comentário xenofóbico e por que ele tem mais responsabilidade ainda sobre? Porque ele apaga e apagou os comentários de gente me defendendo, de gente falando que eu tenho experiência com viagem, de gente falando que eu comprei a passagem pela TAP. Ele simplesmente apagou esses comentários. Por exemplo, vergonha de ser portuguesa e ver pessoas comentarem um vídeo sem saberem de nada. Ela comprou o bilhete pela TAP sim, ela era a primeira na fila sim, ela foi desrespeitada por ser mulher sozinha sim, ela foi desrespeitada pelo taxista, TAP, polícia, sim, e claro que tu tem essa postura e nem te dás ao trabalho de perceber o que aconteceu na realidade porque é homem europeu. Tenho noção. A rapariga é uma das maiores mochileiras da América Latina, já viajou em milhares de companhias aéreas, tem mais mundo que todos nós juntos. Custa assim tanto assumir os nossos comportamentos? Quando fizerem um vídeo de 57 minutos a comentar um vídeo de alguém, tenham pelo menos respeito por quem vai ver, de verem o conteúdo da pessoa, porque só dá pena ver que não fazem ideia do que e de quem estão a falar. Muita vergonha desse vídeo. É só um detalhe, ninguém está no direito de dizer tu não passaste xenofobia. Não, você não foi assediada. Instruam-se, por favor. Só lamento ver que há cordeiros que seguem esse tipo de canal e de ideias. Vergonha. Esse comentário ele apagou. Atitude covarde. Se ele tivesse de fato compromisso com a verdade, será que ele não deixaria os comentários lá? Agora os comentários acabando com a minha raça, falando que eu dei golpe na companhia, que isso, que aquilo, esse cara deixou. E isso pra mim diz muito sobre o caráter e a personalidade da pessoa. O que ela tá procurando. E quem que ela odeia nessa história, né? É fácil você odiar mulher. É fácil você odiar uma brasileira. É fácil. O que você não conta é com a minha reação. E se você acha que vai ficar por isso mesmo, não vai. Como eu disse, quem fala tem que provar. Tem mais de um mês aí que eu tô sendo atacada pelos seus seguidores e eu fiquei bem quietinha, só vendo os comentários, tirando print, salvando links e mandando pro meu advogado. Tanto seu vídeo quanto o outro vídeo que você apagou. Enfim, se a Camila tivesse comprado o bilhete no site oficial da TAP e não num site que não é, talvez não teria ocorrido essa situação. Num site que depois ia comprar a passagem a própria TAP, por que não reclamas na iDreams? Penso que tenha sido aí que compraste. Pensou e tirou da onde isso? Ficar sempre só com argumentos estúpidos que é para invalidar os outros, é isso? Para todas as pessoas que negam que existe xenofobia em Portugal, entendam de uma vez por todas, quando a gente fala de uma coisa social, a gente não tá falando de você. Se você não é xenofóbico, se você não é preconceituoso, se você não é racista, se você não é machista, você não faz mais do que a sua obrigação. Você faz o mínimo do mínimo do mínimo. Você não vai ganhar um troféu por isso, você não vai ganhar uma medalha. Quando você está lá falando que a pessoa tá se vitimizando, que o brasileiro vai pra Europa pra passar a perna nos outros, que eu tentei dar golpe na companhia aérea, percebam que a única parte da história que vocês focaram foi no taxista que me assediou e na fila furada. Sendo que eu fiquei igual uma idiota lá 2 horas na fila e depois todo mundo passou na minha frente e eu perdi meu voo. Pá, se foi destratada depois do comportamento que ela revelou, que cometeu e ela nisso pelo menos foi honesta, disse tudo aquilo que aconteceu e que dá para perceber que foi um comportamento extremamente errado e de uma miúda completamente, pá, na minha opinião, uma pessoa extremamente entitled. Pá, não se espera milagres, na verdade. Por que será que vocês só focaram nessa parte, gente? O que será que acontece na cabeça de vocês? Eu não falei nesse vídeo, porque já tá acabando minha bateria, eu já tô falando tanto tempo, mas pouco tempo depois teve o caso de racismo com o Bruno Gagliasso e com a Giovanna e os filhos deles, que são adotados. Eles estavam num beach club, num restaurante em Portugal, e uma mulher começou a fazer comentários racistas
contra os filhos dela e outras pessoas de algum país africano. E a Giovanna foi lá acabar com a raça da mulher, né? Falou que ela era uma escrota, gritou na cara dela, aparentemente ela cuspiu na cara da mulher e deu um tapão nela também. Eu vi tanto português indignado com a atitude da Giovanna, indignado, sabe? Pra racismo, tudo bem, pra xenofobia, tudo bem, é só não generalizar. Agora, essa mulher ficar indignada com o racismo que os filhos sofreram, aí ela tá errada. Vocês são tão negacionistas que vocês chegaram a inventar na internet que a mulher não era portuguesa, que ela era brasileira, sendo que já tinham provado que a mulher era portuguesa. Vocês tentaram jogar na conta do Brasil isso aí. O racismo e a xenofobia andam lado a lado, gente. Porque depois que essa mulher foi presa e depois ela já foi solta no mesmo dia, saiu um vídeo dela sendo xenofóbica contra a brasileira. Então, eu tô aqui pra falar pra vocês que não é todo mundo do país que é assim. O Brasil sim também é xenofóbico, também é racista. Ninguém tá negando isso. Mas quando você tá desse lado, primeiro me atacando, né? Isso aqui tudo foi ataque. Fazendo vídeo pra me descredibilizar, vocês não ajudam em nada. Você tá varrendo pra baixo do tapete o problema e isso aí chama um preconceito velado. Você fala, não, eu não sou, mas você é mentirosa, mas você foi assediado porque quis, mas você tentou passar a perna na companhia aérea, você nem comprou pelo site. Começa a inventar história pra ganhar um argumento. Pessoas como essa são podres. E eu não vou cansar de falar. Se eu tiver que fazer mais um vídeo, mais outro, não é pra eu monetizar, pra eu ganhar dinheiro. Eu já ganho dinheiro com a internet. Esse é meu trabalho. Vocês que acham que eu sou vagabunda, não. Sou independente financeiramente. Esse é meu trabalho. Eu pago as minhas viagens, não dependo de ninguém. Eu sei que dói admitir, mas é o que é. Quem estava lá era eu. Quem sofreu fui eu. Quem sentiu na pele fui eu. Isso aí já são 13 anos viajando, então você tem que ser muito cara de pau pra chegar em mim e falar que eu tô errada. E tem mais uma coisa, em todo esse tempo de internet, todas essas viagens que eu fiz, vários perrengues que eu passei, eu nunca na minha vida fiz um vídeo desse tipo. Porque eu realmente acho que todo mundo tem experiência diferente. Eu evito falar o nome da empresa, eu evito expor qualquer coisa, porque eu acho que um funcionário não significa que é uma companhia toda. Mas o buraco da tapa é mais embaixo. E eu não vou esperar desculpa de ninguém, porque eu conheço essa laia. Eu sei que vai ficar mais putinho ainda e vai tentar atacar mais e mais e mais. Não vai admitir nunca que tá errado. Mesmo eu mostrando aqui nesse vídeo o quão patético é você fazer esse tipo de vídeo. O quão patético foi esse comportamento. Atitude irresponsável. Você se diz criador de conteúdo, você devia pensar um pouquinho melhor sobre esse conteúdo que você anda criando. Falar que não é pra jogar hate nas pessoas e você mesmo jogar hate, não faz muito sentido, né? E outra, eu não expus sua cara, eu não disse seu nome, também não autorizei que você fizesse isso com a minha imagem, com o meu nome, então você pode ter um probleminha com o YouTube aí também, e eu não quero pessoas te atacando da minha boca, o seu nome nunca vai sair. E tá aí a nossa diferença. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O que eu posso falar pra vocês é que não é nada fácil ser uma mulher que viaja, nada fácil ser uma mulher independente, nada fácil ser uma mulher que bate de frente. Mas a minha terapia tá em dia. Eu amo meu trabalho, não vou deixar de criar conteúdo por causa de gente que fica aqui me atormentando. Quanto mais vocês falam, mais vontade eu tenho de criar esse tipo de conteúdo. Pra finalizar, por toda essa raiva que eu passei, pau no cu de todo mundo que comentou essas merdas aqui. Ai, que menina boca suja, que não sei o que, você não paga as minhas contas. Se quiser meus boletos aí eu deixo você falar alguma coisa. É isso, gente. Xenofobia está aí, preconceito está aí, mas pra gente ajudar, a gente tem que falar sobre. A gente não tem que ficar falando que a pessoa não passou por isso, deixou de passar. E quando alguém fizer isso do nosso lado, a gente tem que defender os outros. E não ser omisso, porque quando a gente é omisso, a gente faz parte do problema. Não esquece de se inscrever no canal pra receber a notificação toda vez que a gente postar vídeo. Segue a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, BR. Acho que eu tô descabelada, tô suando, mas é isso. Um beijo, é nóis. Tchau. A Camila devia ter algum juizinho e pensar bem sobre a situação dela. Eu sei que ela não quer assumir o erro que cometeu, mas é uma parvoíce.